Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre direito societário. Nosso convidado, Dr. Caio Fernando Sanas, ele que é graduado pela Universidade Salesiana de São Paulo, a Unisal de Lorena, pós-graduado em Direito Societário e possui curso de extensão em Atos e Contratos Societários pela Fundação Getúlio Vargas, é pós-graduado em Processo Penal pelo Instituto de Direito Penal Econômico Europeu, IDPE de Coimbra, e atualmente é advogado associado no escritório Soares e Schneid, aqui em São José dos Campos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do senhor, doutor. Para nós é motivo de grande honra e alegria. Tranquilo. Quero primeiro te agradecer, parabenizá-lo pelo trabalho. A galera aí do Virando Jurista tem acompanhado pelo Facebook, no grupo de WhatsApp, tem discussões bastante interessantes ali, diversos pontos de vistas, e isso daí é muito importante aí para a formação acadêmica, né? Só vamos estabelecer aqui uma regra, não precisa me chamar de doutor não, porque eu nem doutorado tenho ainda, Com tá? certeza. No meu ponto de vista, isso daí é um título acadêmico só. Vamos manter aí essa informalidade, não tem problema nenhum. Tá ótimo, então. Compartilho dessa visão também. Doutor é para quem tem doutorado, é um título acadêmico, mas isso a gente discute futuramente. Com certeza. Começando aqui a nossa conversa sobre direito societário, gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. Quais são os tipos de sociedade existentes e quais características diferenciam um tipo de sociedade de outra? Bacana. João, hoje nós temos basicamente duas leis que nós vamos ter que olhar quando falar em direito societário, certo? Primeiro é o Código Civil. Ali vai ter diversos tipos de sociedades, como sociedade limitada, comandita simples, em nome coletivo, e também a Lei 6404 de 76, que vai tratar das sociedades por ações, a sociedade anônima, a companhia e também as comanditas por ações, certo? Eu gosto de dividir o direito societário em algumas partes, tá? Primeiro eu separo num tema geral em sociedades empresárias e sociedades simples, tá? Para aqueles aí que já tiveram o direito empresarial na faculdade, as sociedades empresárias são aquelas que praticam atos típicos de empresário, certo? Como está lá no 966 do Código Civil, aquele que pratica atividade econômica de maneira organizada e profissional para a arrecadação de bens e serviços, circulação de bens e serviços. Já a sociedade simples, ela é constituída por aqueles profissionais liberais de caráter científico, literário, certo? Nós veremos ali onde elas vão se diferenciar em relação ao seu registro. Visto isso daí, João, seria interessante a gente falar que existem hoje no Brasil duas sociedades que não possuem personalidade jurídica, né? Que não há a criação de uma pessoa distinta da pessoa dos sócios, que é a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação, certo? Então, as sociedades do Código Civil vão ser a sociedade simples, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, é a sociedade limitada e a cooperativa, ok? Lá na Lei 640476 a gente vai falar da Lei de Sociedade por Ações, que é a comandita por ações, e também a sociedade anônima, certo? Então hoje a nossa estrutura, o que vai diferenciar uma da outra? É a estrutura societária. Bacana? Quando chega um cliente dentro do seu escritório perguntando, doutor, eu tenho X reais, quero montar uma empresa, que tipo de empresa que tipo de sociedade eu constituo? Você vai ter que analisar passo a passo qual que é ali o segmento dele, como que é o perfil da sociedade, como é o perfil da estrutura societária para você poder, enquanto advogado, decidir o tipo que você vai adotar. Já adianto que hoje no Brasil as maiores, o maior número de sociedades são as limitadas, né? Até elas são menos burocratizadas, têm um custo menor na sua constituição, e as sociedades anônimas, tá? As companhias. Na prática você não vê sociedade em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, representa 2% da junta comercial do estado de São Paulo. Então, em suma, para você saber diferenciar uma sociedade da outra, você vai ter que ver a estrutura societária, o que cada uma pode te dar. Responsabilidade limitada? O benefício fiscal dessa é o mesmo dessa? Aqui eu posso ter um conselho de administração, aqui não, precisa de um conselho fiscal? E daí o advogado, através de tudo isso daí, consegue definir qual sociedade ele vai indicar para o seu futuro cliente.
Muito certo? interessante as colocações, obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Vamos então para a segunda questão. Quais são os primeiros passos? O que deve ser feito para a instituição de um contrato social e quais as finalidades que devem ser estabelecidas já de pronto? Essa é uma questão muito interessante, João. Nós vemos sofrendo muito na prática, porque o contrato ele não é uma atividade restrita ao advogado, né? Qualquer pessoa pode fazer um contrato. E com o contrato social não é diferente, né? O contrato de sociedade ele é um contrato, tá? E o que nós vemos na prática é muitas vezes os empresários eles querem gastar menos, certo? Fazendo o contrato social por não profissional de direito e depois acaba tendo conflitos no decorrer da sociedade que vai afetar o bom andamento da sociedade, tá bom? Então, quais são as dicas que eu dou, certo? Para os meus clientes, para os meus colegas, para os colegas que estão ouvindo aí, os futuros colegas advogados, quando vocês forem se deparar numa situação, vou constituir uma sociedade, quais são as cláusulas que vão fazer essa sociedade andar de uma forma mais tranquila, mais perene, ok? Então, qual é a primeira situação que eu vislumbro ali? A possibilidade de entrar um herdeiro na sociedade. Então, por exemplo, nós temos uma sociedade, correto? E na hora da mesa lá, a gente tem que chegar nas negociações e falar, João, se eu morrer, meu filho pode entrar na sociedade? Não, não pode, então você vai colocar. Fica estipulado entre as partes que não entra o herdeiro, lá do modo como o advogado utiliza. Essa é uma delas. Outra, que é a maior guerra hoje do direito societário, sobretudo aí nas sociedades limitadas, é o método e o critério da apuração dos haveres, né? Então, são métodos financeiros, contábeis, certo? O Código Civil, ele é um pouco obscuro, um pouco não, totalmente obscuro quanto à forma lá no 1031, quando vai falar de apuração dos haveres. Então, você adotar um método para apuração dos haveres, no caso de morte, retirada ou exclusão de sócio, você pode evitar uma confusão, uma contingência futura de tamanha, assim, demasiadamente, sabe? E quais são hoje os métodos mais utilizados? O fluxo de caixa descontado, tá? Que nós não vamos adentrar aqui, senão a gente vai aprofundar. O múltiplo de EBITDA, o valor patrimonial, também aí a gente vai pegar o patrimônio líquido e dividir pelo número de cotas. Então, o advogado estabelecer o método, qual critério que será utilizado na apuração de haveres, é uma cláusula essencial. Outra é a resolução de conflitos, né? Nós também temos uma dificuldade muito grande com prática dos juízes, né? O juiz ele não tem um conceito muito amplo de economia, salvo raras exceções. Então, a gente começa a colocar nos contratos de sociedade a cláusula compromissória. Preferimos a arbitragem, que você vai pegar uma pessoa profissional que tem o contato com a economia, o direito societário em si, que vai poder aí chegar numa decisão, além de mais rápida, mais técnica. Então, o método aí de resolução de conflito também é uma cláusula de extrema importância, tá? Uma outra cláusula que eu vejo bastante no dia a dia e que resolve a exclusão por justa causa. Então, naquele caso hipotético, eu e você e a outra companheira ali temos uma sociedade e começou um conflito entre nós, né? Podemos excluir? Podemos. Tem aí a possibilidade no Código Civil de você excluir o sócio, desde que esteja no contrato social. Então a gente coloca aí uma cláusula de exclusão por justa causa. E ali coloca um rol de atos e condutas que vão ensejar a justa causa, a exclusão por justa causa, que é feita, João, só com alteração do contrato social. Mais nada, não precisa de juiz, não precisa de judiciário. Então você é a mera alteração do contrato social, é uma cláusula importantíssima. Outras cláusulas também são importantes, como drag along, tag along, shotgun, são cláusulas aí que o Brasil importou do direito norte-americano, utilizado comumente nas sociedades anônimas, mas as limitadas também utilizam bastante essas cláusulas aí que vão direcionar a sociedade. Para que serve o contrato social? Serve para constituir uma sociedade. Tá? Você constitui uma sociedade limitada, daquelas do Código Civil, através de um contrato social, onde vai estipular as regras dessa sociedade, a regra de distribuição de lucro,
distribuo 100% do lucro ou a gente vai fazer um caixa de reserva de lucro? Isso tudo, por isso que eu digo, tem que procurar um profissional do direito, entende? Não é qualquer pessoa que vai ter tudo isso na cabeça, todas as possibilidades que podem acontecer no decorrer da sociedade. Salvo aí a exceção das sociedades anônimas, o ato constitutivo é um estatuto social. Voltando então agora para a nossa terceira pergunta aqui na entrevista, nós vamos tratar da junta comercial. Você sabe o que é uma junta comercial? Não? Então vamos descobrir junto. O que é uma junta comercial? Para que ela serve? Como é que funciona? Legal. A primeira pergunta, quais são os tipos de sociedade? Lembrem que eu falei que existe a sociedade simples e a sociedade empresária. Sim. Essa distinção ela é crível é o crivo para a gente poder escolher onde a gente registra a nossa sociedade, tá? Então, a junta comercial, ela é ligada, é um órgão, certo? Ela está ligada ao registro público de empresas mercantis e ela é um órgão estadual. Ela serve para registrar quem? As sociedades empresárias. Então, você pega o seu contrato social, o seu estatuto social, se for uma SA, leva na junta e registra, ok? Veremos os benefícios da junta comercial, tá bom? E tudo bem, Caio, você falou, e em relação à sociedade simples, a gente registra onde? No cartório, ok? No cartório civil de registro público de pessoa jurídica. Então, nós temos aí 2 órgãos que vão registrar as nossas sociedades. Primeiro, a junta comercial, que além dela registrar, ela vai arquivar eventual acordo de acionista, acordo de cotista, vai arquivar os documentos de interesse da sociedade. Então, ela vai ali, como se fosse um depósito de documentos para dar publicidade para terceiros, entendeu? O contrato social ele tem que ser público, certo? Para você garantir terceiros de eventual crédito, para a pessoa saber quanto que é o seu capital social, quem são os sócios dessa sociedade, quem tem responsabilidade ou não, quem são os administradores, como que o lucro é distribuído. Então, esse aí é o papel da junta comercial. Lembrando do cartório, tá? Que também o cartório tem a função de registrar sociedades simples, aquelas que são realizadas por profissionais liberais de caráter científico, literário. Tudo bem? Essa aí que é a função dela. Com certeza. Agora nós vimos a função da junta comercial ao registrar e fazer o procedimento de abertura e inscrição da empresa. Agora, e para finalizar, quais os cuidados que nós devemos ter ao encerrar o contrato social? Primeiro é quitar os débitos, né? Então, hoje você não consegue fechar uma empresa se você tiver débitos dela, né? Você pode deixar ela inativa, mas você não consegue encerrar ela de fato se você está devendo alguma coisa. Então, os cuidados que os empresários devem ter é exatamente pegar certidões negativas de débito, de distribuição de ação de reclamação trabalhista, de ação judicial e dar baixa em todos os órgãos que burocratizam a abertura de uma empresa aqui no Brasil, né? Então, dá baixa, por exemplo, na junta, dá baixa na Receita, dá baixa na Prefeitura. São esses aí os cuidados e também o cuidado de escolher o método de apuração de haveres, porque é aí que eles vão fazer, eles vão juntar, pagar todo mundo e o que sobrar eles vão dividir entre os sócios. Fazendo esses cálculos aí que eu gostaria de perguntar, a gente precisa ver o que está em aberto, fazer a quitação, os pagamentos, parcelamento, por aí vai. E aí a gente entra numa questão do direito tributário, que eu gostaria de perguntar, qual a relação, a importância do direito tributário quando nós tratamos do direito societário? João, para mim, o direito tributário, a relação dele com o direito empresarial, ela é suprema. Eu vou dizer isso daí, por quê? Porque nós temos quanta responsabilidade, quando a pessoa chega e fala assim, vou montar uma empresa, você pergunta por que eu vou montar essa empresa? Né? Por que eu não vou vender o meu pastel? Por que eu tenho que ter um CNPJ? Tá? A maioria das pessoas sabem que é para você segregar o patrimônio social do patrimônio pessoal do sócio, correto? A teoria maior do direito empresarial adotado aí. Então você separa o patrimônio de uma empresa do patrimônio dos sócios. Bacana? Esse é o primeiro motivo de se abrir uma empresa. Hoje nós vivemos uma que a gente fala lá na pós é o seguinte,
não tem mais essa responsabilidade limitada quando se trata de justiça do trabalho. Na própria inicial de reclamação trabalhista, o juiz já desconsidera e ataca o bem dos sócios. Tanto que até aí uma dica aí para os futuros advogados, pague primeiro o débito trabalhista, tá? Então, é bem complicado. E em relação... Então, hoje, tá muito fácil desconsiderar uma personalidade jurídica, entendeu, João? Infelizmente. Antigamente o Instituto ele tinha muito mais pujança no cotidiano empresarial. Agora, o tributário mantém. Né? O tributário ele te dá benefícios fiscais que são incríveis, certo? Nós sabemos que o nosso primeiro sócio é o Estado. Né? O Estado ele tira aí 27,5% da nossa renda na pessoa física. Então, você aí que é bem sucedido vai criar uma empresa. Se você for receber na sua pessoa física, você vai pagar 27,5% de tributação. Ao passo que se você constituir uma empresa, a depender do segmento dela, você entra num Simples Nacional, onde você começa a pagar alíquotas de 5% a cada nota emitida. Você pode entrar aí no regime de lucro presumido ou de lucro real. Para os microempreendedores, também você paga uma taxa única de R$50 ao mês. E até ele receber 6 mil por mês durante um ano, ele pode só recolher esses R$50. Então, o direito tributário, ele é um dos motivos para a constituição de uma empresa. Tá? A segregação do patrimônio também é, claro, também é, mas com certeza o principal, ao menos para mim, é o planejamento tributário, que você consegue fazer diversas estruturas societárias, holdings patrimoniais e afins, com o objetivo de quê? Fazer planejamentos sucessórios, tributários e societários. Então tá aí a ligação do direito tributário como forma de você talvez reduzir custo de uma empresa. Então você está no lucro, você está no Simples Nacional pagando uma alíquota de 16% a cada nota emitida. Será que não é viável você mudar para o lucro presumido? Né? Será que não é viável? Creio que a próxima pessoa que vier aqui ser entrevistada com direito tributário vai poder falar dos regimes de tributação com mais pormenorizado, né? E aí vai ficar mais fácil para o pessoal entender. Mas é isso daí. Com certeza. Aí fica o esclarecimento, agora você já sabe a relação que o direito tributário tem com o direito societário. Jovem acadêmico, agora nós vamos às suas perguntas. E o primeiro que enviou aqui, o primeiro acadêmico, é o Matheus. O Matheus ele é estudante de Direito na Universidade do Vale do Paraíba, Univap. Ele coloca a seguinte questão. Ele informa que na Nova Zelândia, o prazo para que se abra uma empresa, um prazo médio é de 3 dias. Enquanto no Brasil, um prazo para que você faça a abertura, esse procedimento costuma levar 122 dias. Ele pergunta quais ferramentas, o que tipo de procedimento, quais as ferramentas você pode adotar para desburocratizar esse procedimento. Legal. Me perdoa, João, qual que é o nome do... É o Matheus. Matheus, agradeço aí pela sua pergunta, uma pergunta bem pertinente. O Brasil, ele é um país muito burocrático, né? Bom, a digitalização, ela já é um avanço muito grande aí para poder reduzir esse período aí de abertura de empresa, né? Então, como eu disse, hoje nós temos, quando a gente vai constituir uma empresa, nós temos que aí, a gente faz concomitantemente Receita Federal e Junta Comercial, se for uma sociedade empresária. Então ali vai demorar, se tiver tudo ok, vai demorar de 1 a 2 dias. 120 dias, ô Matheus, eu não tô ainda, nunca passei por isso, graças a Deus, senão meus clientes iam ficar chateados comigo. Mas o que costuma demorar mais um pouco é a licença da prefeitura. Vai depender de prefeitura para prefeitura, de governo para governo, mas a Receita Federal com seu sistema único agora está perfeito, tá bem ágil. A Junta Comercial do Estado de São Paulo também agora tá digitalizado, você consegue ter acesso, consegue mandar os documentos e, enfim, eu creio que a tendência é melhorar, tá? Mas o mecanismo, com certeza, é a tecnologia. Não tem outro mecanismo a não ser a tecnologia. Creio que na Nova Zelândia, eu não conheço o sistema da Nova Zelândia, deve ser talvez um sistema único de registro. Né? Então você faz o registro num órgão, enfim, numa autarquia, e aí isso daí já pulveriza para os outros órgãos. No Brasil não, a gente tem que registrar na Receita, tem que registrar na Junta, se for sociedade empresária, ou cartório, se for sociedade simples, e posteriormente na Prefeitura, para conseguir licença, tem que comprovar BIT, para você emitir nota fiscal. Então,
Mas assim, em média, eu estou utilizando mais ou menos 20 dias que demora para abrir uma empresa, se não tiver exigência, porque às vezes a junta comercial confunde um pouco o seu papel e dá algumas exigências aí que vai dar um delay na hora de constituir uma empresa. Com certeza. Fica Obrigado, aí o esclarecimento, Matheus. então, Matheus, preste atenção. A nossa próxima pergunta foi encaminhada pelo advogado Felipe Alciprete. Ele que é nosso companheiro, Nosso né? presidente. Exatamente, ele é o presidente da Comissão do Jovem Acadêmico aqui na 36ª Subseção da OAB? Da OAB. Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em São José dos Campos. Um abraço, queremos você aqui, hein? Ele coloca a seguinte questão: com a crise econômica brasileira, várias empresas estão em processo de recuperação judicial e falência. O que pode ser destacado desse tipo de procedimento, considerando que é uma questão recorrente no exame da Ordem dos Advogados? Legal. Felipe, um abraço, meu amigo. Obrigado aí pela pergunta, pelo questionamento. Quero aí te agradecer também, parabenizá-lo pelo serviço que você está fazendo aí na Comissão do Jovem Advogado. E não tenho dúvida que, com certeza, a gente vai estar junto aí bastante tempo. Bom, a recuperação judicial. Eu gosto, não sei vocês, mas eu gosto, para poder interpretar uma norma, eu tento entender o âmago dela, né? Qual que é o espírito dessa norma, para que ela existe. Porque em 2005... veio o legislador e falou, vamos tentar recuperar as empresas no Brasil, né? Bom, numa análise perfunctória, João, eu lhe digo que a função social hoje das empresas, ela é muito evidente, tá? O que vem a ser a função social. Hoje, quando a gente fala em função social, nós falamos em interesse social, certo? O que é esse interesse social? O interesse dos sócios. Então, hoje a sociedade, o governo, ele não pode olhar diretamente para o direito, para o interesse dos sócios, e sim para o interesse de todos aqueles que relacionam com a sociedade. Quem são esses? Os trabalhadores, gera emprego, o fisco, os fornecedores. Então, em 1917 tem um escritor alemão em plena guerra, o Rathenau, e ele escreve sobre a importância das companhias, a importância dessa função social na economia de um país. Então a recuperação judicial ela veio não só para proteger, certo, a empresa, mas ela veio realmente dar um gás naquela empresa que é viável, aquela empresa gera emprego. Ela só está passando por um momento de turbulência, mas a depender do seu plano de recuperação judicial, você consegue se reerguer aí, como a Case Video, por exemplo, saiu de recuperação judicial, entre outras, tem uma companhia, agora não me recordo o nome, uma companhia elétrica que também saiu, estava devendo aí bilhões de reais e conseguiu sair em 2 anos do plano de recuperação judicial, recuperando trabalhadores que teve que mandar embora, enfim. Então, a recuperação judicial ela é muito trabalhada em época de crise. É o que nós estamos vivendo, como o doutor Felipe falou aí. E a OAB adora isso, né? A OAB ela gosta de perguntar nas provas o que está acontecendo, certo? Um dado que eu vi na revista Exame faz pouco tempo também é que apenas 6% das empresas que pleiteiam a recuperação judicial conseguem sair dela, né? Muitas se desmembram, tá? Umas conseguem abrir outro CNPJ, mas é um número que chama atenção. Apenas 6%. Motivo? Otimismo dos empresários, tá? Os empresários, o negócio deles é o filho deles, né? Então, eles demoram a confessar, a afirmar que o seu negócio está passando por um problema. Isso daí pode acarretar um acúmulo de dívida, um acúmulo de débito, né? Que pode acarretar aí até falência de uma empresa. Então, eu acho que a recuperação, tenho certeza, a recuperação judicial é tão pedido na OAB diante do nosso atual momento econômico, né? A Oi, por exemplo, está com um plano aí de 65 bilhões de reais, né? Vamos ver no que vai dar aí com a Oi. Então, Felipe, respondendo, creio eu que a OAB, como ela gosta muito de pegar assuntos que estão atuais, a recuperação judicial diante do nosso momento econômico
tem que ser realmente pedida, porque a demanda aumentou para os advogados de pedidos de recuperação judicial. Mas tá aí, fica também aí uma dica para quando vocês fizerem uma prova de empresarial, cita o Ratenal, que os professores gostam, tá? Fica aí a dica, beleza? Certo, pessoal? Fica aí a dica para vocês, se preparem para o exame de ordem e aí as considerações do nosso advogado. E a última questão também do jovem acadêmico, na questão da jovem acadêmica, é a Júlia Alves Pezzi. Ela está no 3º ano de Direito na Universidade Paulista Unip. Ela envia a seguinte questão: qual a importância do processo de digitalização que todas as áreas do direito têm passado para o direito societário? Poxa, que bacana a pergunta. Ô, Júlia, obrigado aí pela sua questão, pelo tempo que você disponibilizou a formular essa pergunta aí, tá bom? A digitalização ela não veio só para facilitar o direito, né? Ela veio para facilitar a vida humana. Então, a tecnologia, vide aí as startups, né? Hoje, quer ganhar dinheiro, vira uma startup, mas assim, não é certo que você vai ganhar dinheiro, né? Mas são as tecnologias. Bom, transpondo isso para o direito, para a nossa atuação no direito empresarial e societário, até remeto àquela pergunta do Matheus em relação à burocratização. Então, a tecnologia, a digitalização facilitou na abertura de empresas, por exemplo, tá bom? Outra coisa que é muito interessante é a assinatura digital. Então, por exemplo, uma holding onde a controlada está aqui no Brasil e a controladora está aqui na Europa, certo? Aqui vai ter um administrador que assina por essa empresa e está lá na Europa. Então, antigamente tinha que mandar malote, a pessoa assinar. Hoje existem os contratos digitais, assinatura digital por e-mail. Então, ele consegue assinar esse contrato estando na Europa. Isso viabiliza e otimiza a atividade empresarial que, repito, é dinâmica. Tá? Alguns colegas me perguntam qual que é a maior dificuldade do jovem advogado a atuar no direito societário e no direito empresarial. Eu digo que é a pluralidade de matérias que você tem que saber. Não basta mais só o direito. Você tem que saber matemática financeira, você tem que saber o que é o valor patrimônio, um valor patrimônio líquido, você tem que saber o que é uma taxa interna de retorno, um payback, você tem que saber contabilidade, o que é ativo, o que é passivo, o que é balanço, o que é DRE. Você precisa saber porque hoje o mercado exige. O mercado hoje, meus amigos, para quem deseja, almeja e atuar no direito empresarial e societário, exige muito isso de nós. E para nós que fugimos de contas exatas, estou tendo agora que estudar demais, utilizando calculadoras aí para poder auxiliar. Mas, ô Júlia, então assim, a tecnologia, a digitalização, ela otimizou muito a atividade empresarial, tá? Ela ajuda bastante nessa questão de contrato, essa questão de e-mail. Hoje tem diversos aplicativos que viabilizam também, como o Slack, o Trello, são aplicativos que otimizam aí as atividades internas de uma empresa para aquele advogado que ele é corporativo, ou seja, ele não tem um escritório, ele trabalha dentro de uma empresa, então ele pode muito bem baixar um aplicativo como o Slack e criar aí um grupo só do jurídico lá que ele comanda, que ele gerencia. Então, creio que eu tenha resolvido essa questão. Caso tenha alguma dúvida aí, pode mandar via Facebook, pode mandar via inbox. Se quiserem me adicionar, segue lá no Instagram, Caio Sanas. E é isso, João. Acho que se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que querem militar na área do direito empresarial, é pensar não só no direito. Tá? Hoje a gente é cobrado muito como estrategista numa empresa. Vocês têm noção, nós temos um cargo muito importante numa empresa. Nós ajudamos na tomada de decisão, tá bom? A última pessoa que o cara vem falar é você, advogado. O financista vai falar, não investe. Mas ele vai lá falar, e aí, doutor, o que o senhor acha? Então, se você falar, você acaba ficando engasgando ali e aí você não consegue ter um bom rendimento profissional. Então, amplia aí o estudo, não agora, meus amigos. Agora vocês têm que estar preocupados com a faculdade, com a OAB. Após isso daí, vocês pensam numa eventual pós-graduação que vai lhe proporcionar esses conhecimentos a mais aí. Com certeza. Tenho certeza
que assim como foi para mim, para vocês também foi muito esclarecedor as questões aqui que o advogado Caio Fernando Sanas colocou para nós. Gostaria mais uma vez de agradecer Meu amigo, eu que agradeço imensamente a participação do senhor, para nós uma grande honra mesmo. Mais informações, como encontrar nosso jovem advogado, você tem aqui na descrição, tem o Instagram, tem o Facebook, você pode encontrar. Não se esqueça, deixa seu curtir, se inscreve aí no canal e até a próxima.